Graça e paz da parte de Deus. Lhe dou as boas-vindas à nossa série de estudos bíblicos sobre as mulheres de Gênesis. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo e me dado os seus minutos preciosos. Fique aqui até o final, pois quero compartilhar contigo um estudo bíblico da parte de Deus. Como disse, você está na nossa série de estudos bíblicos das mulheres de Gênesis, a qual exploramos algumas dessas personagens, extraindo assim ensinamentos para o nosso ou a nossa edificação espiritual. Já nessa série temos 2 vídeos. O primeiro foi um estudo bíblico sobre a vida de Eva e o segundo foi um estudo sobre a vida de Sara. E hoje, especificamente, vamos fazer um estudo sobre H, a mulher que encontrou o Deus que vê. E para darmos início a esse estudo, vamos ao livro de Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3, para dar sim, então, início a esse estudo. Essa passagem que vai nos dizer o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. E aqui a palavra entra é um eufemismo para uma relação entre um homem e uma mulher. Porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. E o versículo 3 diz o seguinte: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. É fato que sempre que se estuda essa passagem, o foco está sempre em Abrão, ou seja, Abraão, e aqui antes se chamava Abrão, e também a Sarai, que antes de ser chamada Sara, era Sarai. Mas Agar tem um papel importante e através dela podemos estudar muitos pontos. E aqui separei 4 pontos para o nosso estudo. Mas antes de poder entrar nesses pontos, precisamos contextualizar e ver um pouco da cronologia e da história de Agar, para que assim o contexto possa ser apresentado a cada um e cada uma que assiste este vídeo. Bem, Agar era nativa do Egito, como o texto deixou bem claro, e serva, e então concubina de Abraão, ou seja, uma esposa secundária após esse fato. Seu nome significava estrangeira na etimologia hebraica e provavelmente tal nome lhe foi dado quando ela foi recebida no clã de Abraão. Alguns estudiosos supõem que ela foi recebida como escrava e dada a ele como escrava por Faraó durante sua visita ao Egito, na passagem aqui de Gênesis 16, 6. Alguns preferem pensar que a derivação do nome e do verbo fugir se referia talvez à sua fuga final. Ou seja, é consenso de alguns estudiosos que a etimologia do seu nome vem de um verbo que poderia sugerir fuga, devido à passagem que revela a sua fuga final, esta fuga a qual vamos ver nesse estudo. Agar foi concubina de Abraão, como dissemos, por volta do ano de 2050 a.C., é uma época ou um ano estimativo, e como Sara continuava estéril e Abraão precisava de um herdeiro, porque na sociedade patriarcal ter um herdeiro era fundamental para suscitar ao
patriarca ali, uma descendência, uma geração e assim a perpetuação do seu clã. E então, como Sara era estéril e não gerava filho, Abraão precisava de um herdeiro. Então Agar foi dada a Abraão como concubina. Então Agar se tornou mãe por uma espécie de procuração e logo ela se orgulhou disso. E esse foi um ponto que gerou então um conflito. Porque ali nas sociedades polígamas orientais, a primeira e principal esposa mantinha a ascendência sobre as demais esposas, ou seja, a principal esposa era Sara e ela tinha certa preeminência sobre as demais, como o caso Agar, que se tornou concubina. Assim, Sara se queixa a Abraão que Agar estava com um comportamento orgulhoso e isso estava aferindo pessoalmente, e então Abraão é forçado a expulsá-lo. A fuga forçada de Agar também levou-a em direção à sua própria terra, ou seja, a primeira fuga dela, o Egito, e sua rota conduziu-a a sul, através da região arenosa e desabitada a oeste da Arábia Pétrea, com 240 quilômetros de extensão entre a Palestina e o Egito. E foi neste cenário que o anjo do Senhor a encontrou na primeira fuga. Foram duas fugas e é nesse cenário que ocorre ali o primeiro encontro com o anjo do Senhor, que a faz com que ela ou a convence a voltar novamente para a sua casa. A volta, ou seja, o lugar onde Agar recebeu sua visão, passou a ser chamado de Beré Lahai Roi, ou seja, a fonte do Deus visível. E partindo dali, ela voltou então a Sara e foi recebida de volta, como eu havia dito. E o filho de Agar, Ismael, recebeu um nome que significa Deus ouvirá posteriormente. Aqui estamos fazendo apenas alguns retratos da cronologia da história de Agar. Depois de Ismael ter nascido e crescido, ele zombou de Isaac, ofendendo ali a Sara. Então Agar foi definitivamente expulsa e ficou longe de casa, e no deserto Agar ficou esperando pela morte do filho, junto ou próximo a um poço que ela desconhecia aquele poço. Então o anjo do Senhor interveio novamente, ou seja, na sua segunda fuga e a fuga definitiva, a orientando na direção de uma fonte, e depois disso nada mais é informado sobre a vida de Agar. São poucos os relatos sobre a vida dela na Bíblia Sagrada. Então, depois disso, vamos saber mais ou menos que Ismael ali cresceu, foi para o deserto de Parã, e Agar tomou para ele uma esposa egípcia, e você pode conferir isso em Gênesis 21, dos versículos 1 ao 21, Gênesis 21, dos versículos 1 ao 21. Então ele tornou-se um dos progenitores, ou seja, Ismael se tornou um dos progenitores das tribos árabes, especialmente aquelas mais ao sul da Arábia. Depois, no Novo Testamento, ainda vamos ter uma espécie de relato ou alegoria que o apóstolo Paulo faz sobre Agar e Sara em Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 ao 31, que Paulo aplica alegoricamente, ou seja, um relato figurativo sobre Agar, para indicar que aquela escrava e seu filho representava o antigo pacto com Israel, ao passo que Sara e Isaac retratavam o caminho da graça e da liberdade que caracterizava o novo pacto. Bem, esses são alguns dos pontos historiográficos sobre a vida de Agar. Ou seja, como eu disse, são poucos os relatos bíblicos. Nos relatos extra-bíblicos, como os textos rabínicos e textos do Talmud e dos Targums, haverá algumas mais acréscimos sobre a história de Agar, e também no livro
História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Mas são coisas que são um tanto um quanto ainda não se sabe plausivelmente se são verdadeiras, então fica apenas a título de curiosidade, caso você queira pesquisar nesses livros. Mas agora voltando aqui ao nosso estudo e ao nosso primeiro tópico, este tópico que tem como título H foi ferida pelas circunstâncias. Vamos a Gênesis capítulo 16, versículos 4 ao 6, para embasar esse tópico, cujo tema é H foi ferida pelas circunstâncias. Texto esse que diz: E ele entrou a Agar e ela concebeu. E, vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sara, e ela fugiu de sua face. Aqui, H estava inserida em uma situação que ela não havia escolhido, mas ela foi apenas instrumento da tentativa de Sara a ajudar a Deus. Todos tiveram um certo grau de culpa? Sim, Abraão teve sua culpa por aceitar a ideia de Sara. Sara teve sua culpa por querer ajudar a Deus, e Agar talvez também porque ela poderia recusar a fazer isso, apesar de que se recusasse seria um agravo também. Mas ninguém ficou isento. Mas podemos entender que dessas três partes, e isso aqui já é uma opinião minha, Agar foi uma das que menos teve culpa dos erros dos seus senhores. Ela estava numa circunstância a qual não tinha saída, apenas devia obedecer ou então ser exortada para fora. Depois de ela engravidar, passou a sofrer conflitos dentro de sua própria casa, ou seja, a casa de seus servos ou na casa de seus senhores, Abraão e Sara. Isso nos mostra que também, assim como Agar, muitos de nós, muitas das vezes enfrentamos também situações que não havíamos escolhido. Vamos para cenários que não gostaríamos de estar, vamos para lugares que também não gostaríamos e vivemos dificuldades e momentos a qual, se fosse de nossa escolha, não gostaríamos de viver. Mas o importante de tudo isso é que nesses tipos de cenários estranhos que H estava vivendo, onde a situação e as circunstâncias pareciam ser opressivas, existia ali, por trás de tudo isso, o agir de Deus, movendo peças no escuro e movendo circunstâncias para algo maior e algo mais profundo que naquele presente momento não se poderia estar sendo perceptível. Como H, hoje eu e você podemos estar numa circunstância que não gostaríamos, mas em vez de vermos essa circunstância com um olhar de preocupação e de temor, por que não buscamos em oração entender se por trás disso não existe um agir de Deus movendo peças para uma vitória maior lá na frente? Porque as coisas de Deus aparentemente parecem ser loucura. Ora, essa situação H ali precisou ser praticamente usada como um instrumento, estava sendo oprimida na casa dos seus senhores, mas lá na frente vamos ver que através dela Deus também proveu uma grande nação. Algo grande estava sendo gerado. E é isso que acontece. Talvez hoje você está no seu emprego sendo oprimido, como H foi pelos seus patrões. Talvez você esteja sendo oprimido hoje
na sua própria casa pelos seus ditos familiares. Mas e se isso não for algo que seja para te diminuir, mas sim para gerar algo grande lá na frente e que quando isso acontecer e Deus esclarecer a sua visão, você vai o glorificar. Muitas das vezes, as circunstâncias fazem alguém pensar: ninguém está vendo o que eu estou passando. Agar provavelmente pensou isso. Ela estava longe da sua terra natal, o Egito, numa terra de costumes diferentes do seu, vivendo numa casa com provavelmente pessoas que talvez ela não tinha tanta afinidade e ela pensava que estava abandonada, mas não estava, porque como eu disse, Deus estava nos bastidores em silêncio, movendo peças, movendo circunstâncias que mostrariam que Deus estava com ela. E é assim que eu digo para você, você hoje pode estar distante daquele lugar que você chama de lar e em um ambiente totalmente hostil às suas convicções, às suas crenças e aos seus costumes. Mas talvez isso não seja motivo para você agora largar este ambiente, mas para buscar em Deus direção, resposta e a palavra que te mostra o porquê daquilo que está acontecendo. Então, antes de ver essa situação que você vive e pense que Deus não está te vendo, pense diferente. O que Deus quer me ensinar com essa situação que eu estou vivendo, com esse deserto que eu estou vivendo, seja no emprego árduo e difícil, num ambiente perturbador ou no meio de pessoas a qual estão tentando me oprimir de alguma maneira. Outro ponto aqui desse estudo sobre Agar é o ponto 2. Deus encontrou Agar no deserto. Vamos a Gênesis capítulo 16, do versículo 7 ao 10. Versículos esses que vão tratar aqui da primeira fuga de Agar. E fala assim o versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Isso é o anjo a perguntando, o anjo do Senhor. E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Agar, ela fugiu, mas Deus sabia exatamente onde ela estava. Nós podemos fugir de uma circunstância, mas Deus sabe onde nós estamos. Não tem como fugir de Deus, não tem como fugir de algo que Deus tem planejado. Pois sempre que fazemos isso, Deus sempre enviará algo para nos mostrar novamente o caminho que devemos seguir. Toda vez que você sai da rota da vontade de Deus, Deus, como é misericordioso, ele envia sua palavra. Aqui, Agar estava se distanciando de uma vontade de Deus, tentando fugir de uma situação que era Deus permitindo isso acontecer na vida dela, para, como que diz, gerar coisas maiores, gerar um povo numeroso. Então Deus envia seu anjo e diz para ela retornar. Talvez hoje seja tempo de você também, através dessa palavra, como uma palavra representativa de Deus, retornar para um lugar que você saiu, que não era tempo de você ter saído ainda. Talvez você saiu de um lugar que ainda não era o momento certo. E hoje Deus está dizendo, retorne para onde você deveria estar e jamais ter saído, porque ainda não é o momento de sair. Quando for o momento definitivo de você sair, Deus também enviará uma palavra, assim como mostrou a Agar. Aqui o versículo é bem enfático, o versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Deveria ser algo duro para Agar, ter que retornar e
se humilhar novamente a Sara, uma mulher que havia a oprimido. Mas Deus fez isso para quebrar o orgulho de Agar. Talvez hoje você tenha que retornar e pedir perdão para aquele pastor que você ofendeu e saiu antes do tempo, com humildade. Talvez você tenha que retornar para aquele patrão que você xingou, com humildade. Retornar para aquele grupo de pessoas que você ofendeu. Ou seja, retornar. Porque ainda não é o momento de sair. Você está entendendo aí do outro lado que está ouvindo essa palavra? Você sabe que é com você que Deus está mandando você retornar, assim como mandou retornar a Agar. O anjo a encontrou junto a uma fonte no deserto. E essa fonte aqui é chamada por muitos estudiosos de Be'er Lahai Roi, que é mais ou menos essa tradução no hebraico. Parece que o sentido dessas palavras é o poço da queixada do antílope. Mas, de acordo com a etimologia popular, o lugar veio ser conhecido como Poço do Ser Vivo que Vê. Os arqueólogos têm identificado esse poço a 19 quilômetros a noroeste de Ain Khalides, em Ain El Murhele, que é um nome árabe, que se assemelha-se a um poço daquele que vê no sentido original. O fato interessante é que esse poço tinha um nome, o Poço da Queixada do Antílope. Mas, quando Deus se aproximou ali, aquele poço se tornou o poço daquele que vê. Talvez hoje, assim como Agar, você está próximo de um poço que possui certa característica e certo nome, e provavelmente desse poço não possa sair nada. Mas se Deus se aproxima de você hoje, transformando esse poço no poço daquele Deus, o Deus que vê. Existem muitas fontes que se secaram e que estavam se secando na vida de Agar, na sua primeira fuga. Assim como muitas fontes se secam, muitas das vezes, em nossa vida. E hoje é tempo de Deus estar mudando o nome de fontes que estavam secas para fontes agora a qual existe a bênção de Deus. Deus conhecia a dor, a história e até o futuro do filho de Agar. Porque Deus, como sempre digo, conhece cada detalhe de nossa vida. Ele conhecia profundamente a angústia do coração de Agar e promoveu a ela um retorno. Porque Deus sabia que através dela uma grande nação também seria gerada. Sabe por que você sente essa dor diante desse poço que você está vivendo hoje? Um poço talvez seco, mas que Deus quer transformar num poço amplo e fluido. É porque Deus sabe que essa sua dor, assim como a dor que Agar estava vivendo, vai gerar algo que vai impactar positivamente muitas pessoas no reino de Deus. Talvez como hoje Agar geraria a Ismael, que geraria a nação árabe, ou nações árabes, que hoje são nações poderosas. Assim, através de sua vida, Deus talvez não vai gerar uma nação, mas vai gerar, talvez em você, palavras, ações e uma vida transformada que vai impactar muita gente. Então lembre-se disso. Podemos fugir das pessoas como Agar tentou fugir de Sara, mas nunca estaremos fora do alcance dos olhos de Deus. Se você tentar fugir de Deus, nunca vai conseguir, porque Deus está nas alturas, nas profundezas, em todos os lugares, os olhos de Deus estão sobre nós, porque Deus é aquele que vê. Então, lembre-se disso, Deus está vendo a sua dor, já conhece a sua história, já conhece seu futuro e está transformando o poço que antes era da queixada do antílope, ou seja, um poço duro, em um poço daquele Deus que vê, um poço que sai água, águas que fluem do jardim de Deus para transformar a sua vida.
O tópico 3 desse estudo sobre H, a mulher que encontrou o Deus que vê, é: H descobriu um Deus que vê. Ela não sabia que Deus via antes. Ela achava que Deus era como aqueles deuses da região cananita. Deuses que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, e que precisavam ser carregados. Não, ela não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus que vê, mas ela passou a conhecer o Deus que vê. E isso a gente pode ver no versículo 13 do capítulo 16 de Gênesis. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus da vista, porque disse: Não leio eu também para aquele que me vê? Depois daquele encontro, H chama o Senhor de El Roi, o Deus que vê. Ela não encontrou apenas uma solução para seu problema, encontrou o próprio Deus. E isso é a parte mais bonita. Ela não encontra um Deus que apenas está preocupado em solucionar os seus problemas, mas ela encontra um Deus que se deixa ver e também que vê. Deus, ele quer resolver os seus problemas, como queria resolver os problemas de H. Mas se H estivesse aqui, ela diria: Olha, eu encontrei um Deus que resolveu meu problema, mas eu também me encontrei com Deus. E é isso nossa preocupação, não buscar a Deus ou encontrar com Deus apenas para que resolva nossos pequenos problemas ou grandes problemas, mas é encontrar a Deus, pois encontrar a Deus é uma junção poderosa que produz dentro de nós uma fortaleza, produz uma robustez e um olhar mais aguçado. Para que dessa maneira, circunstâncias como a que H viveu, de estar sendo oprimida numa situação, ou ferida, ou com determinado orgulho, tudo isso seja quebrado e nós passamos a entender que o agir de Deus em nossas vidas possui sempre mais e mais princípios poderosos que nos fazem ver e também ser vistos pelo Deus que vê. Sabe por que eu tenho que afirmar isso? Porque você do outro lado, muitas das vezes, ainda não encontrou com Deus que vê e não buscou se encontrar com esse Deus. Você só foi a Deus talvez quando estava num problema. Mas isso não é o certo, buscar Deus apenas quando há um problema. Pense nisso. Às vezes queremos que Deus apenas mude nossas circunstâncias, mas Ele deseja primeiro revelar sua presença no meio delas. Porque nós esquecemos de Deus no meio das circunstâncias. H, ela deve ter se esquecido de Deus no meio dessa dificuldade, do deserto que ela fugiu, daquele ambiente hostil, como a gente bem leu aqui, um deserto arenoso, cheio de perigos, de animais peçonhentos, de armadilhas nessas areias. E nós vivemos um deserto muitas das vezes, cheio de animais peçonhentos, areias malfeitiças, e é nesses momentos esquecemos de Deus, que Deus está vendo. Mas Deus quer mostrar para nós que Ele não apenas resolve o problema, mas que Ele está conosco nesses momentos. Deus está contigo nesse momento de deserto, nesse momento de dor, de dificuldade. Pense e lembre-se disso. Ele não quer apenas ser um escape, um resolvedor de problemas, mas Ele quer que você compreenda que, assim como nos momentos bons que você louva a Deus, nos momentos ruins, duros, amargos, Ele também está contigo. Porque Jesus Cristo nos disse isso: jamais vos deixarei, jamais vos desampararei. No mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo. Jesus, ele disse: eu venci o mundo. Jesus também passou por momentos de aflição, de dificuldades, a qual ali na cruz do Calvário, no ápice máximo de sua entrega, ele pensou que Deus havia o abandonado. Mas Deus não havia abandonado. Ele estava ali a todo momento, o aprovando e o esperando de braços abertos para dizer:
eis meu filho amado, aquele a quem eu me comprazo. É assim conosco. Se Jesus passou por dificuldades, vamos passar. Mas sempre Deus esteve com Cristo, com Jesus Cristo. E assim também está conosco. Assim como esteve com Agar, e é isso que a vida de Agar nos ensina. E o último tópico, o tópico 4, o Deus que vê também cuida. E o texto é Gênesis capítulo 21, do versículo 14 ao 20. Gênesis 21, do capítulo dos versículos 14 ao versículo 20. Texto esse que embasa nosso tópico. O Deus que vê também cuida. Pastor Jéssica nos diz, a partir do versículo 14 de Gênesis capítulo 21. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água. E aqui é na segunda e definitiva expulsão de Agar. E os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o poço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E versículo 20, e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Anos depois, aqui nessa passagem, Agar novamente ela enfrenta o deserto, o seu segundo deserto, e talvez o deserto mais difícil da vida dela. Quando parecia que tudo tinha terminado, Deus ouve o choro de Ismael e mostra a Agar uma fonte. Há desertos que às vezes se repetem em nossas vidas, como se repetiu na casa de Agar. E quando isso acontece, às vezes o choro ele é tão amargo e tão alto que ele é audível a muitas distâncias. E pode parecer isso uma coisa supérflua, mas é verdade. E nesse caso aqui, Deus ouve o som do choro do menino. Imagine essa cena maravilhosa. O Senhor ali, rodeado de anjos, como diz em Isaías capítulo 6, naquela imensa orquestra celestial, com os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas de repente, naquele aparato lindo e maravilhoso, Deus ali ouve um choro. E ele fala: Olha, vamos, para por um momento essa orquestra, pois eu ouço o choro de um menino. Podemos dizer, conjecturando, que isso aconteceu. Deus ouviu o choro de um menino. Assim é nós. Quando nós choramos, como Ismael chorou e Agar estava naquela situação, Deus também ouve. Lá dos seus mais altos céus, nas regiões insondáveis que nossa mente não pode compreender, Ele nos ouve. E está aqui para me dizer, me colocou aqui para te dizer que Deus ouve o seu choro. Deus está ouvindo tudo. E a fonte está a caminho. A água para saciar essa sede está a caminho. Você não vai ser morto nesse deserto. Não existe fim ainda, não chegou o fim. Mas agora é o momento que Deus está agindo como agiu aqui. O mesmo Deus que a encontrou no primeiro deserto continua cuidando dela no segundo. Deus está cuidando de nós em qualquer circunstância. Está ouvindo os choros, os lamentos e as dificuldades. Não se esqueça disso. Agar entrou no deserto pensando que talvez estava esquecida, mas saiu sabendo que havia um Deus que via. Veja como isso. Ela entrou no deserto e saiu, não ficou. Por quê? Porque o deserto não dura para sempre.
O seu deserto não dura para sempre. Nenhum deserto dura para sempre. E aqui, para concluir, eu deixo essa frase. Talvez ninguém esteja vendo suas lágrimas hoje, sua luta ou seu deserto. Mas existe um Deus que vê e ouve e permanece presente. Saia daqui sabendo isso. Deus está presente, está ouvindo, está vendo e conhece tudo. E não vai deixar você sozinho. E você não vai ficar sozinho nesse deserto. Esse foi nosso estudo de hoje sobre H, a mulher que encontrou o Deus que vê. Obrigado até aqui pela tua audiência. E se assim Deus permitir, voltaremos no próximo vídeo para mais um estudo bíblico sobre as mulheres de Gênesis. E especificamente sobre um estudo sobre Ló e suas filhas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e que as íntimas consolações do Espírito Santo estejam contigo. Um grande abraço e Deus te abençoe. Amém.